Nossa conversa aqui é baseada numa palavra em inglês chamada upgrade, melhora, né? Subir, crescimento, e aí você vai ter várias maneiras que essa palavra ela é usada, mas especificamente, quando eu pensei nessa série e nessa palavra, eu pensei em algo muito simples, que aparece no celular de vocês. Se você abrir o seu celular, onde tem os aplicativos, vai aparecer lá quais aplicativos têm novas versões. Tem versões melhoradas. Tem versões melhores. Alguns de vocês já marcaram para fazer atualização automaticamente. E aí quando você entra numa rede Wi-Fi como essa, na sua casa, de banda larga, automaticamente começa a baixar os aplicativos. Você já deve ter olhado o seu celular lá baixando o aplicativo, atualizações. Por que essas atualizações são feitas? Basicamente por causa de dois motivos. Preste atenção. Porque esses softwares, esses aplicativos que estão no seu celular, eles têm problemas. Então tem alguns erros. Na linguagem de programação eles chamam de bug. Tem probleminhas que estão destruindo o aplicativo ou o seu celular. E as pessoas dizem para eles, eles arrumam e eles liberam uma nova versão daquele software. Quando o seu software instala, automaticamente o problema para. E o segundo motivo são melhorias. São coisas que não tinham no software anterior e agora tem. Então, se você não fizer o upgrade do seu software, do seu celular ou do seu computador, você corre o risco de ficar com um sistema desatualizado, com problemas e não usufruir das melhorias. Entendeu a ideia? Então, quando eu falo a palavra upgrade, eu estou dizendo que é uma oportunidade de você não ficar desatualizado, é uma oportunidade de você corrigir erros que estão deteriorando o sistema, e é uma oportunidade de você usufruir de algo que você nunca usufruiu, de uma melhoria. E eu gostaria de pensar nisso não somente agora na questão do celular, mas na nossa vida. Se você ver a frase, o slogan que nós usamos lá em cima na nossa série é em busca da melhor versão de nós mesmos. Que é versão, Fernando? Quando você compra um software, ele vem lá, versão 1.0, 2.0, 10.0. E o que é bom? O que seria bom? Nós tivéssemos a última versão, a versão melhorada, a melhor versão, a que tem menos problemas e a que tem mais melhorias, coisas boas para nós usarmos. Então, eu acredito que nós também, como seres humanos, como cristãos, nós temos uma trilha como essa. E eu quero crer que todas as vezes que nós nos achegamos a Deus, Deus tem uma nova versão de nós para nos dar. Deus tem uma nova versão de você para dar para você mesmo. Uma versão com menos erros e uma versão com coisas, com melhorias, com utilidades que você nunca teve. Quando nós nos aproximamos de Deus dia após dia, na caminhada, na leitura bíblica, na busca de Deus em oração, na busca de Deus em jejum, Deus tem uma versão melhor de mim mesmo para me dar. É certo que algumas vezes, na lojinha do aplicativo, eles mostram uma nova versão de um software, mas eu não instalo. Eu sei que tem, eu sei o que aquela atualização corrige, eu sei que aquilo que está sendo corrigido e aquelas melhorias não estão no meu celular, mas eu, por decisão própria, também não instalo. Provavelmente por medo. Às vezes tem um software que está funcionando bem no nosso computador, às vezes tem um software que está funcionando bem no nosso celular, e nós falamos assim, tenho medo de fazer atualização. Por quê? E se eu fizer a atualização e parar tudo de funcionar? O novo dá medo. Preste atenção nessa frase. Tudo que é novo gera medo no nosso coração. Por quê? Porque nós não conhecemos, nós não sabemos, nós não lidamos bem com aquilo. E eu tenho comigo que muitas vezes nos meus relacionamentos com Deus,
nas minhas orações, nos meus momentos de intimidade com Deus, quando eu lia a Bíblia, quando eu orava a Bíblia, Deus também disponibilizou melhores versões do Fernando para mim. Deus também quis me transformar em pessoa melhor, em alguém melhor, em um marido melhor, em um pai melhor, em alguém que produz mais para o reino dele. É a alegria dele. Eu já disse aqui, Efésios 4:12 diz que Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, para o aperfeiçoamento dos santos. Então, a igreja do Senhor Jesus Cristo, os líderes da igreja que Deus escolhe, só serve para quê? Para ajudar você a encontrar novas versões de você mesmo. Para aperfeiçoar os santos, para que eles desempenhem o seu serviço. O problema, querido, eu não sei você, mas eu, muitas vezes, sei que Deus tem uma nova versão dele para mim. Sei que ele tem uma versão que corrige alguns dos meus erros. Deixa eu corrigir o corrige antes que a Neiva me corrige e me corrige. Entendeu, né? Deus tem uma nova versão para nós que corrige erros, que dá novas possibilidades na nossa vida, que nos faz romper em fé. Nós sabemos muitas vezes que versão é essa. Nós ficamos frente a frente com ela, mas nós não instalamos na nossa vida. Por medo. Por não saber o que vai acontecer. Por pensar no que os outros vão achar de mim agora. Ah, mas se aquilo que eu sempre usei parar de funcionar. Como que vai ser? Eu sempre tive esse erro, já é um errinho de estimação meu. Como é que vai ser minha vida sem esse errinho agora? Não, não vai dar certo. Eu queria te convidar durante essas 5 semanas, olhar para a carta de Tiago. São assuntos profundos. Hoje nós vamos falar de provação. A semana que vem nós vamos falar de boas ações, de boas obras. Depois nós vamos falar de tentação. Depois nós vamos falar de orações. Tudo aquilo que Deus quer fazer upgrades na nossa vida. Mudanças, transformações. Imagine que você fosse um celular. Qual é o upgrade que você acha que Deus quer fazer na sua vida? Imagine que você está aqui hoje, ó o homenzinho aqui, ó, e que tem uma subida para você em um lugar aonde Deus quer que você chegue. Que área, quem sabe, da minha vida que Deus está querendo que eu rompa em fé? Que eu transborde em fé? Que eu mude? Que errinhos que estão no meu software, no meu aplicativo, na minha vida, que Deus gostaria de terminar de vez por todas? Vão surgir novos erros? Vão surgir outros novos. Cada versão tem os seus próprios erros. Porém, muitas vezes eu fico estagnado na fé. Eu perco as funcionalidades. Os aplicativos que estão rodando na minha vida, na minha mente, no meu coração, muitas vezes não dão conta da minha nova vida. Quantas vezes pessoas se casam, não instalam um aplicativo de casado e continuam com o aplicativo de solteiro. E não dão conta de viver a nova vida. Quantas vezes pessoas viram pais, nasce um bebezinho lá em casa, a vida muda, mas a pessoa ainda continua com aplicativo de quem não tinha filho. Quando você está com o seu sistema de ser humano desatualizado, você não dá conta das novas demandas. Quem sabe Deus gostaria de te atualizar nesses dias. De ver você buscando em Deus e recebendo dele novas versões de você mesmo. Se você quiser, querido, se eu quiser, se nós quisermos buscar a Deus de verdade, Ele sempre entregará novas versões de nós mesmos para nós. Versões que são visíveis. As pessoas, ao olharem para nós, percebem. Não sei se já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu de pessoas ficar bisbilhotando no celular da gente. Já viu isso, não? Você está ali, fazendo alguma coisa, o cara está de zoião, assim, pescoçando no seu celular, né? Aí ele dá aquela pescoçada e fala assim, você já atualizou o seu. Eu não atualizei ainda, como é que você fez? É mais ou menos assim que acontece na vida do cristão. Quando você encontra com Cristo, Ele dá novas versões para você, as pessoas começam a olhar para você e falam assim, nossa, você está uma nova versão. Onde você conseguiu? Aí você fala assim, na God Store. Que tem a Apple Store, tem a Play Store, tem a God Store. Só que é graça. Você não precisa pagar nada, Jesus já pagou.
Jesus já pagou o preço da God Store, que disponibiliza novas versões de você mesmo. Olha que maravilha. Mas você precisa ter a coragem, eu preciso ter a coragem de instalar e ver no que vai dar. É um passo de fé. Por quê? Quem fez o software? Foi Deus. Não fomos nós. Nós não temos o controle da nossa vida quando nós disponibilizamos na mão de Deus. E muitas vezes nós não queremos estar nas mãos dele. Nós queremos continuar com o aplicativo antigo, porque a gente já conhece. Então eu queria convidar você a olhar para a sua God Story, para você se aproximar de Deus e perguntar, lendo esse livro de Tiago, o livro que é considerado o livro de sabedoria do Novo Testamento. Quem sabe nos ajudará a encontrar a melhor versão de nós mesmos, onde nós vamos chegar. Convido você à leitura de Tiago, capítulo 1. É um texto longo, então peço que você preste bastante atenção, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, fique à vontade. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações. Então essa é uma carta que Tiago envia ao povo judeu espalhado por todas as nações. As 12 tribos representam o povo judeu. Saudações, meus irmãos. Considerem por motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Por favor, não desista do livro de Tiago. Porque se o primeiro versículo está assim, pode ser que você queira desistir, mas eu queria te estimular a não desistir. Ele não é um louco, você vai ver até o final que ele está querendo te ajudar. Considere motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé. Tem um jeito certo de pedir. Peça com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. E o rico deve orgulhar-se de se passar a viver em condições humildes. Porque passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai, então, a sua flor e é destruída a beleza da sua aparência. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá a luz ao pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Todo aplicativo bom vem de Deus. É isso que ele está dizendo aqui. Estou traduzindo, tá, para essa versão da tecnologia. Descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade para que sejamos como se os primeiros frutos de tudo o que ele criou. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardio para falar, tardio para irar, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês,
a qual é poderosa para salvá-los. Olha lá. O novo aplicativo é implantado em vocês. Só que você precisa aceitar. Lembra do aplicativo, que vê o novo aplicativo, está disponível, mas você precisa aceitar essa implantação. A palavra de Deus desce sobre nós e nós precisamos aceitar essa implantação, essa interferência de Deus na nossa vida. Senão não faz diferença. E ele termina dizendo: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Quando eu baixo a nova versão de mim mesmo que Deus me deu e não instalo e não aplico, eu estou enganando a mim mesmo. Porque eu olho e tem a nova versão ali, mas não está instalada. Já baixei no celular. As pessoas olham e acham que tem uma nova versão de mim, mas ela não está funcionando ainda. Ela não está sendo praticada, não está em prática ainda. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Olha que interessante, olha a figura, querido, que Deus, não vou voltar nessa parte, mas só preste atenção, a figura que Tiago está dizendo. Aquele que ouve a palavra e não pratica é como alguém que olha no espelho e vê a nova versão que Deus tem para a vida dele. Contempla as belezas de Deus, as correções dos erros, as transformações em novas coisas que nós não somos. Porém, logo sai de frente do espelho e esquece tudo. É a mesma coisa de nós virmos aqui no domingo, ouvirmos a palavra de Deus, sermos tocados pelo louvor, nos enchermos de vontade de ser aquilo que nós nunca fomos, mas na segunda-feira esquecer de tudo. Na segunda-feira a gente tenta lembrar da imagem que Deus colocou no espelho para nós e não lembro mais, esqueci. É isso que Tiago está dizendo aqui. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Que Deus, na sua graça, acrescente ao meu e ao seu coração as verdades da vida dele. Amém? Convido você, se você aceitar o meu desafio, você vai ler esse texto aqui pelo menos 4 vezes durante o mês de julho. O nosso tema de hoje são provações. A provação é a melhor maneira de descobrir quem nós somos e de nos tornarmos melhores. Preste atenção no que eu estou dizendo para você. Capítulo 1 de Tiago diz para nós nos alegrarmos com as provações. Por quê? Porque é a melhor maneira de nós nos conhecermos e sabermos quem nós somos. E é a melhor maneira de nós nos transformarmos em alguém melhor. Se você analisar a sua vida, você vai ver que as grandes transformações que aconteceram com você aconteceram em momentos de muita dor, de muita luta, de muita dificuldade. Dificilmente alguém narra para mim assim: Fernando, eu cresci muito naquela época. E como é que estava a sua vida? Não, estava uma bonança só, estava tudo tranquilo. A maioria das grandes transformações que acontecem na nossa vida são em momentos de muita luta. Momento de muito estresse, onde nós perdemos algo. Então preste atenção. A provação é a melhor maneira de descobrir quem nós somos e nos tornarmos cada vez melhores. Por quê? Basicamente por 4 motivos. Primeiro motivo é porque é na provação que nós percebemos quem nós somos. É na hora da provação que nosso eu, nosso caráter, aquilo que está dentro de nós, aparece. Eu digo que eu sou fiel à minha esposa, eu digo que eu sou fiel à minha esposa, eu digo que eu sou fiel a Deus e que eu cumpro tudo. A hora que uma mulher der em cima de mim,
Aí que eu vou saber quem eu sou de verdade. Eu digo que eu não sou corrupto, eu meto pau nos corruptos lá de Brasília, mas quando algum cliente meu disser para mim assim, olha, dá para você fazer esse serviço e me pagar um valor por fora e eu fecho com você? Nesse momento, querido, eu vou saber de verdade quem eu sou. Eu posso ter falado durante 10 anos que eu não sou corrupto, mas é nesse momento, no momento da aprovação, é que eu vou saber de verdade quem eu sou. O seu casamento e o meu casamento pode estar bem, pode estar tudo gostoso, tudo bom. Quando há uma grande perda financeira, quando há uma doença, quando acontece uma grande provação, aí sim você vê se vocês estão fortes. É na hora da provação que nós nos vemos, nós percebemos quem nós somos. O convite de Tiago nos faz, é um convite muito interessante. Meus irmãos, considere motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Preste atenção. Esses homens que estavam recebendo essas cartas, eles estavam sendo perseguidos pelos próprios judeus. Os judeus de Jerusalém e do entorno que estavam morando no mundo da época se converteram ao cristianismo e os próprios judeus perseguiam eles, inclusive para matar. Se você ler o livro de Atos no começo, você vai ver Paulo, inclusive, participando de um processo como esse. Esses homens estavam sendo perseguidos, às vezes, pela sua própria família. Estavam sendo excluídos de heranças. Estavam perdendo coisas por causa de Jesus. E Tiago escreve para eles dizendo assim, olha, considere um motivo de grande alegria passar por muitas provações. Pensa comigo, faz sentido isso? Só faz sentido se tivesse escrito assim, considere motivo de muita alegria ficar com a vida boa, tranquila. Porém, Tiago sabia que é na hora da provação que nós temos a oportunidade de ver quem nós somos. Quando eu planejo a minha vida, quando eu planejo as coisas lá em casa e tudo dá certo, eu não me conheço de verdade quem eu sou. Minha esposa, meus filhos, meus parentes, as pessoas que trabalham comigo na empresa, não me conhecem de verdade quem eu sou. Mas a hora que as coisas não dão certo, as pessoas começam a me conhecer. Eu começo a aparecer de pouquinho em pouquinho. Quem é você na hora da aprovação? Você consegue se perceber? O problema é que eu e você, muitas vezes, nós fugimos da aprovação. Nós não aceitamos a aprovação. Nós não queremos passar pela aprovação. E tem algumas pessoas, inclusive, ensinando no nosso país que a aprovação nem existe, é coisa da nossa cabeça. É só você ter um pensamento positivo que ela vai embora. Cuidado, querido. Cuidado, porque não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós precisamos enfrentar as provações e deixar as provações cumprir em nós aquilo que elas devem cumprir. Não é com um simples mentalizar de um fato positivo que nós vamos receber de Deus aquilo que Ele tem para nos dar em meio à provação. A provação é um jeito que Deus nos mostra quem nós somos. É na provação que nós nos olhamos, que nós nos vemos, que nós nos percebemos. Quando as coisas não vão bem, muitas vezes, nós nos deparamos com quem nós somos. Mas nós vamos ter que decidir se nós vamos encarar de verdade ou se nós vamos fugir, negar, dizer que nós não estamos passando. Quantas vezes casais se afundam porque um olhando para o outro começam a se ver em momentos de grande provação e ao invés de sentar e dizer assim, olha, nós estamos passando por uma dificuldade, precisamos de ajuda, precisamos orar, eles simplesmente digam assim, não tem nada, tá bom, tá tudo bom. No meio da provação, quantas pessoas se afundam financeiramente mais e mais? Por quê? Porque quando percebem a provação, olham para si mesmo, percebem que gastam mais do que têm, mas não aceitam. E dizem assim, não, isso é passageiro, logo isso vai passar. Vão nesses cursos aí de um dia, que esses coach, que não são coach coisa nenhuma, que falam assim, mentalize, pense positivo, que amanhã o dinheiro está na conta. E é triste, porque infelizmente em algumas igrejas também estão fazendo isso.
Algumas igrejas também estão ensinando que é só você mentalizar e entregar para Deus que as coisas vão acontecer. Mas Tiago não está dizendo isso. Tiago está dizendo que se é uma aprovação, é motivo de alegria. Porque Deus quer transformar-nos na nossa melhor versão. Porém, é preciso passar por essa aprovação. Deus não nos desampara. Deus passa conosco. No versículo 4 ele diz: e a perseverança deve ter ação completa. Presta atenção. Não é para mim perseverar só um pouco na hora da aprovação. Perseverar no todo. Perseverar até o fim. Porque Deus está comigo em meio a essa aprovação. A fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Existe um desejo que Deus tem para que todo cristão se torne maduro e íntegro, conforme a semelhança de Jesus. Qual é o propósito de Deus para a minha vida, Fernando? Que eu me torne maduro e íntegro, conforme a semelhança de Jesus. Sem me faltar nada, que eu seja completo, que eu seja inteiro, como Deus quer. Aonde Deus quer te levar? Qual é a melhor versão que Deus tem para você, querido? Que você e eu nos pareçamos cada vez mais com Jesus. E Deus usa a aprovação para fazer isso acontecer. E todas as vezes que eu fujo da aprovação, eu estou deixando de me tornar alguém mais maduro, eu estou deixando de me tornar alguém mais completo, mais íntegro, mais sem faltar nada. Porque é na aprovação que eu dou conta do que falta. É a hora que meu filho, minha filha, diz algo que eu não gostei e eu surto, que eu percebo que me falta paciência. É quando eu olho para o meu extrato e meu cartão de crédito, eu passo lá na lodinha o meu cartão de crédito, ele diz assim: moço, não aceitou, eu pego o outro, passo o outro, moço, não aceitou, eu passo o outro, eu passo o outro. Até essa hora eu falo assim, falta. Né? Falta dinheiro, né, verdade? Não, não falta dinheiro. Falta sabedoria para me administrar as minhas finanças, conforme Deus quer. Eu, na hora da aprovação, me deparo com as minhas faltas, com aquilo que falta, e eu busco em Deus, até que não falte mais. Até que eu seja completo, até que eu seja íntegro. É no meio da aprovação que eu me vejo, querido. A aprovação é boa, porque ela promove em mim e você um tete a tete, um olhar no espelho, perceber quem nós somos. Muitas vezes nós passamos por provações e não temos essa experiência de crescer, de perseverar até o fim. Se você olhar para histórias da sua vida, provações que você passou, lembra aí de uma coisa difícil que você viveu. Como foi perseverar até o fim? Como foi quando você saiu? Provavelmente, se você fez isso diante de Deus, você saiu alguém melhor. Você saiu alguém mais sábio. Você saiu alguém mais completo. Agora, se você fez igual minha filha já fez lá em casa umas vezes, deitou no chão, ficou batendo o pé, não quero isso, não quero pôr essa calça, não quero pôr esse sapato, não quero. Você não aprendeu nada. Você continua criança. Eu não aprendi nada, eu continuo criança. Muitas vezes, diante das provações que Deus está me conduzindo, para que eu me torne alguém melhor, eu simplesmente deito no chão e faço birra para Deus. Cuidado, querido. Não é isso que Deus quer de nós. Se você quer se transformar em alguém melhor, se você quer deixar Deus instalar a melhor versão que Ele tem para você na sua vida, aprenda a viver na provação com alegria. Aprenda a perceber quem você é, quem eu sou, no meio da provação. Não é fácil. Estou na primeira, segunda série desse negócio aí. Mas é muito bom quando a gente põe a cabeça no travesseiro e fala assim, aprendi uma coisa hoje, em meio a essa provação. E é muito ruim. Todas as vezes que eu deitei no travesseiro, eu falei assim, que besteira que eu fiz hoje. Era para mim ter aprendido alguma coisa com essa aprovação, e eu fiquei esperneando no chão. Ficou todo mundo dando risada de mim. Quem sou eu nos momentos de provação? Quem é você nos seus momentos de provação? Primeira oportunidade que Deus nos dá no meio da provação
é perceber quem nós somos, nosso reflexo. A segunda é na provação que a nossa fé é autenticada. Quem aqui já foi no cartório para fazer uma autenticação da sua assinatura? Quando você vende um carro, por exemplo, você assina na frente da pessoa e a pessoa autentica que aquilo é verdadeiro. É na aprovação que a minha fé é autenticada. É na hora da aprovação que a minha fé é provada, é aprovada. É na hora da aprovação que Deus bate um carimbo dizendo assim, aí ó, tem fé mesmo. Eu e você muitas vezes descobrimos que temos fé, que nós nem sabíamos que tínhamos, na hora da aprovação. Olha o que diz a palavra de Deus. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Quando a minha fé ela é autenticada no meio da provação, eu produzo perseverança. Eu consigo continuar. Quando eu tenho pouca fé, ou quando a minha fé é uma fé falsa, é uma fé não autêntica, uma fé não íntegra, uma fé não verdadeira, eu não consigo perseverar. Eu caio, eu desisto. Quantas vezes na minha vida eu passei por situações que eu duvidei. Eu acreditava que Deus era poderoso, mas na minha vida, acho que Ele não vai fazer não. E aí eu grito, eu espernei, eu tento resolver as coisas na minha força. Eu tento fazer as coisas do meu jeito. Por quê? Porque nesse momento, nessa provação, a minha fé não é verdadeira. A minha fé não é íntegra. A minha fé não está sendo autenticada. Por que a aprovação é importante para o Filho de Deus, para o cristão, querido? Porque é na aprovação que a fé é autenticada. Olha a história de Jesus. Olha o que Jesus fez por nós. O que adiantaria se Jesus tivesse feito milagres, curado, transformado a vida de muita gente, mas na hora do Calvário, Ele tivesse descido da cruz? Não. Naquele momento, a fé dele foi autenticada. Eis aqui um homem que tem fé verdadeira de que Deus vai salvar o mundo. O Filho de Deus mostrou para nós o que é ter fé verdadeira. Quando eu passo pelas provações da vida, a minha fé é autenticada. É nas provações é que nossa fé é aprovada. Lembre-se do que Jesus disse. O vento forte mostra qual casa que fica de pé. Jesus conta uma história assim. Eu já falei várias vezes ela aqui, mas vou falar de novo, quem sabe você está conosco e não ouviu. Existia um homem que construiu a casa sobre a areia e um que construiu a casa sobre a rocha. Casa na areia, casa na rocha. Quem construiu a casa na areia? Aquele que ouve as palavras e não pratica. Aquele que baixa a melhor versão de si mesmo, mas não instala. Quem construiu a casa na rocha? Aquele que ouve e pratica. Todas as vezes na minha vida que eu ouço e não pratico, eu construo casa na areia. Todas as vezes na minha vida que eu escuto e pratico, eu construo casa na rocha. Como é que eu sei, Fernando, que casa foi feita na areia, que casa foi feita na rocha? Quando a tempestade vem. As tempestades da vida, as provações da vida, nos ajudam a identificar. Se Deus perceber na minha vida, querido, que eu estou fazendo um baita casarão na areia, Ele não vai deixar eu terminar. Ele me ama. Ele quer me ver construindo na rocha. Vai vir vento. Vai vir tempestade. Para eu entender que eu estou fazendo casa onde não devia. Lugar de fazer casa é na rocha. Quantas vezes na minha vida eu tive que parar e perceber em grandes tempestades onde a minha casa estava caindo, onde a minha situação financeira estava caindo, onde o meu jeito de ser empresário, de ser pai, de ser marido estava caindo. Quantas vezes até hoje, muitas vezes, eu me deparo com situações e falo, nossa, a casa está balançando. Se está balançando, é porque tem coisa aí que não está firmada na rocha. Que bom que Deus mandou esse vento. É por isso que Tiago nos diz, alegre-se pela aprovação, porque é o vento que te mostra aonde você está construindo sua casa. É o vento que autentica a sua fé. Se não ventasse, Fernando, se não ventasse, nós corremos o risco de fazer um prédio de 8 andares
sobre a areia. E aí lá na frente o prejuízo seria maior. Em primeiro lugar, a fé produz, a provação produz em nós uma oportunidade de nos ver, de perceber quem nós somos. Em segundo lugar, a fé produz em nós a oportunidade de autenticar a nossa fé, de perceber o quanto real é a nossa fé. E em terceiro lugar, a aprovação também é a hora de mostrar a nossa dignidade e a nossa integridade. É na hora da aprovação que nós mostramos o quão íntegro nós somos e o quão digno nós somos. É a oportunidade que nós temos. Tiago 1,12. Feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. E do 9 ao 11, se você ler depois na sua casa, ele vai dizer, se você é pobre, se você é humilde, e você for colocado em um lugar de destaque, é glória de Deus na sua vida. Se você é rico, e se você tem muitas condições, e você é levado a um lugar de humilhação, é glória de Deus na sua vida. Os nossos dias diz que, se você é rico e você desceu, você está em pecado. Tem alguma coisa errada na sua vida. Tiago diz não. Se for de baixo para cima ou de cima para baixo, o que fica é a sua dignidade. Quantas vezes nós não pensamos assim, nossa, mas o que vão pensar de mim agora? Nós, muitas vezes, e o Jonas Madureira disse uma frase que eu anotei, ele diz assim, precisamos nos preocupar mais com o nosso caráter e menos com a nossa reputação. Menos com a nossa imagem. Menos com o que vão pensar de nós. Quantas vezes eu estou devendo numa lojinha e ao invés de eu sentar e entrar naquela certeza de que eu estou devendo, ir lá e conversar com a mulher e falar assim, moça, vou explicar uma coisa para a senhora, eu não tenho dinheiro, eu fiz errado, eu não tenho como pagar. Eu preciso ser parcela, nós temos que dividir, eu sou uma pessoa honesta, eu quero resolver o meu problema. Não, eu não faço. Com medo de manchar a minha reputação. Eu me enrolo, eu vou no banco, eu faço empréstimo, eu uso cartão de crédito e a bola de neve começa a me pegar. É no meio da prova que nós temos a oportunidade de mostrar nossa inteireza. É na hora da prova, quando nos dão uma oferta de um dinheiro ilícito, quando nós vemos a oportunidade de fazer algo que desagrada a nossa família, o nosso cônjuge, é que nós somos desafiados a mostrar a nossa integridade. Porque o sol vem, diz a palavra de Deus, um pouquinho antes do 12. Bate sobre tudo isso que muitas vezes nós tentamos segurar de pé. Murcha. A canseira da vida. Toma e vai tudo embora. O que fica? A nossa dignidade. A nossa inteireza. A nossa integridade. A nossa imagem vai embora rápido. Esquece do que nós tínhamos rápido. O que fica é o que realmente nós éramos. O que nós somos. As marcas que nós temos deixado nas pessoas à nossa volta. Lembra aí de uma pessoa que deixou marcas na sua vida positivamente? Se eu pedisse para você falar agora uma pessoa, quem seria? Não precisa falar. Uma pessoa que você falasse assim, nossa, quero ser igual a essa pessoa. Era por causa do dinheiro dela? Era por causa dos bens materiais dela? Provavelmente não. Provavelmente é por causa da dignidade dela. Da inteireza dela. Você quer marcar a sua geração? Eu quero marcar a minha família, a minha vida? Eu preciso me preocupar menos com a minha reputação, com a minha imagem. Me preocupar mais com o meu caráter. Porque a hora que eu passar pelo fogo, todo o resto vai queimar. E vai ficar só o meu caráter. Só a melhor versão que eu deixei Deus instalar na minha vida. Vocês estão me entendendo? Vocês estão aí ainda? Estão com uma carinha assim de que já foram embora. Estou acabando. Essa frase do Jonas Madureira me lembra de Daniel, me lembra dos seus parceiros na Babilônia,
que quando o rei Nabucodonosor pega eles numa cilada porque os outros estavam acusando eles, e quando Daniel está diante da cova dos leões, e Nabucodonosor diz para ele assim: nega o seu Deus, adora a mim, é só uma vez, ninguém vai ver. O que tem, Daniel? Ele diz: não. Eu poderia fazer, mas não. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego, 3 jovens, novos, sábios, homens de Deus, meninos de Deus, estão diante da fornalha de fogo, e o mesmo Nabucodonosor diz para eles assim: nega o seu Deus, nega o seu caráter, os seus princípios, não tem ninguém vendo. É só você se dobrar aqui, a lei é anulada e você segue a sua vida, você continua sendo um dos grandes aqui, governadores da nossa terra. Você acha que seu Deus vai te livrar? E aqueles 3 moços dizem para ele assim: se Deus vai me livrar, eu não sei, mas negar ele, eu não vou. Se ele quiser que eu morra aqui, eu morro. Se ele não quiser que eu não morra aqui, eu não morro. Mas você sabe de uma coisa? Eu vou com Deus para dentro desse fogo aí e tudo. Eu e você, diante das nossas provações, precisamos aprender com esses moços. Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, José do Egito. O dono dele estava fora, a mulher estava lá toda bonitona, estavam os 2 sozinhos, era só ele usufruir, ninguém ia ficar sabendo. A provação, que para muitos era tentação, mas a tentação é do mal, e é de acordo com a sua cobiça, com a minha cobiça. Deus não tenta ninguém. Deus não tentou José. Deus provou José. A oportunidade que José teve de mostrar sua integridade. E dizer assim: ó, dona moça, quer não, estou fora. Foi preso por causa disso. Sofreu por causa disso. Mas não manchou o seu caráter e a sua integridade. Quem é você? Quem sou eu na hora da prova? Quem nós somos? Por fim, se a prova é momento de nós nos vermos, percebermos quem de verdade nós somos, é momento de autenticar a nossa fé, de carimbar a nossa fé, de dizer fé verdadeira, esse menino tem, essa moça tem, essa mãe de família tem. A aprovação também é a oportunidade de nós mostrarmos aquilo que realmente vai ficar no final. E por fim, na aprovação é a hora de pedir sabedoria. A Bíblia diz que a aprovação, se você perseverar, você vai se completar, ficar inteiro e não te faltará coisa alguma. Mas se você perceber a continuidade do versículo, Tiago diz assim: mas se faltar, se no meio da prova você perceber que está te faltando sabedoria, peça a Deus. Eu preciso, muitas vezes, no meio das minhas provações, parar de gritar, parar de espernear, parar de tentar resolver as coisas na minha força e dizer assim: está faltando sabedoria. Quem tem filho adolescente aqui? Quando eu me deparo com meu filho adolescente, com as coisas que estão acontecendo, ao invés de tentar resolver no tapão, no safanão, no grito, ou nos jeitos que nós temos um monte de jeito bom para resolver as coisas. Quem sabe Deus quer que nós paremos e falemos assim: está faltando sabedoria. Quando eu estou lidando com a minha esposa, você com o seu cônjuge, quando as coisas não estão indo bem no nosso casamento, muitas vezes nós queremos resolver do nosso jeito, nós queremos fazer as coisas erradas, queremos forçar ele a gostar de nós, nós queremos. Olha o tamanho do cabeção. Pensa, se eu não quero um monte de coisa, eu sei um monte de jeito de fazer as coisas acontecer. E o pior, algumas coisas que a gente tenta fazer às vezes dá certo, aí a gente se acha mais ainda. Não! Na hora da provação, na hora da dificuldade do nosso relacionamento com o nosso cônjuge, nos nossos negócios, são horas, são momentos de nós olharmos e falarmos assim: está faltando sabedoria. Aquilo que Deus falou que não vai faltar um dia, quando a obra dele se completar na minha vida, hoje está faltando. Eu não tenho sabedoria para lidar com isso. Eu não tenho sabedoria para lidar com isso que me falaram. Olha essa mensagem do Facebook aqui, eu vou responder embaixo. Está faltando sabedoria. Estou passando na frente dessa lojinha. Ai, vontade de comprar. Eu compro. E depois chego em casa arrependido. Faltando sabedoria.
Começa a conversar, e a conversa vai indo, não queria falar mal de ninguém, mas aquela pessoa fala mal de todo mundo, na hora que eu vi, estava falando mal também. Está faltando sabedoria. Nós precisamos aprender a passar pelas provas. Deus diz assim, se faltar, se você perseverar até o fim, você vai se completando, você vai se tornando inteiro, a imagem e a semelhança de Deus, até que não falte nada. Querido, vai chegar um dia, o dia que nós cantamos aqui, que Jesus virá nos buscar. Nesse dia, não faltará mais nada. Então quer dizer que não terá mais provação. Haverá um dia na sua vida, na sua história, na minha eternidade, na sua eternidade, que não será preciso mais provações. Será o dia que Deus completará a obra dele na nossa vida. Nós seremos completos. Mas até lá, querido, quando a provação vier, Fernando, perceba se não está faltando sabedoria. Perceba se você não precisa melhorar em alguma área. E se tiver, Fernando, o que eu faço? Diz a Bíblia. Peça a Deus, porque Deus tem prazer em te dar. O dia que você e eu, nós percebemos que está faltando sabedoria na nossa vida, se nós pararmos e orarmos a Deus e pedirmos a Deus, Deus dá. Mas para pensar qual foi a última vez que nós pedimos sabedoria para Deus. Nós pedimos carro, nós pedimos casa, nós pedimos dinheiro, nós pedimos tudo quanto é coisa, mas não pedimos sabedoria para lidar com aquilo no meio da provação. Nós pedimos, tira eu da provação. Quantos pedidos de oração nosso é assim, querido? Tira eu da provação. E Deus está olhando e falando assim, está entendendo nada. E sabe de nada, inocente. Você precisa de sabedoria, não sair da provação. A provação é para que você cresça, para que você se complete, para que você melhore, para que você seja a melhor versão de você mesmo. Ah, Fernando, essa mensagem sua está em desuso. Não prega mais esse negócio nas igrejas hoje. Não volto mais aqui, não. Está escrito na Bíblia, querido. Não crie problema comigo, não. Lê Tiago lá, se você entender diferente, sem crise. Manda no WhatsApp depois. Provação, é hora de entendermos se está nos faltando sabedoria. E se estiver faltando, peça para quem tem para te dar. Peça para Deus, mas peça com fé. Tem dois jeitos de pedir as coisas para Deus. Pedir com fé e pedir com dúvida. Querido, se eu sair daqui e eu digo assim para Deus aqui, ó, dobro o joelho e falo, Senhor, me ajuda a dar paciência. Porque quando chega no sinal vermelho, eu não fico esperando, eu acabo arrancando, isso vai dar problema um dia para mim. E eu oro com fé. E eu acredito que Deus vai me dar paciência. Eu pego o carro aqui, desço aqui a Avenida do Esporte, e ali no Tigrão tem um semáforo. Que cor você acha que vai estar o semáforo? Vermelho. Mas eu acabei de pedir paciência para Deus. Como é que eu vou saber se eu tenho paciência ou não? Se eu chegar no semáforo e tiver vermelho. O problema é que quando chega no semáforo eu reclamo. Pô, Deus, brincadeira, eu acabei de pedir paciência, o Senhor colocou esse semáforo vermelho? Quantas vezes nós não somos assim? Eu quero paciência para lidar com esse filho, para lidar com esse marido aqui. Eu fico imaginando quantas vezes minha mulher deve ter orado assim. Deus, me dá paciência, senão se o Senhor me der força, eu mato ele. Então me dá só paciência. E assim a vida vai. Deus vai nos transformando em alguém melhor à medida que nós pedimos sabedoria, paciência, sabedoria. Só que não duvide. Olha aqui, Tiago diz, aquele que pede, mas duvida do que Deus vai fazer, aquele que instala o software meio que cancelando, sabe? Vou instalar para ver como é que é, mas qualquer coisa eu volto a versão, entendeu? Eu volto a versão, eu desligo aqui, eu cancelo o negócio. Duvida. E ele diz assim, quem duvida é igual o mar, levado por ondas. Às vezes eu e você somos igual o mar. Já teve a experiência de ir na praia assim, e dar aquele marasmo assim, aquela coisa parada, praia para criancinha pequena, eles dizem, né? Aquela praia quieta, calma, assim. Tem pessoas que é assim, quando não tem vento, é uma calma só, é um marasmo, é uma belezura. Querido, o primeiro vento que vem, sai de baixo.
Que as ondas sobem, querido. A maré vem e bate no muro assim que você fala, meu Deus, é tsunami esse negócio aí. Deus está dizendo, filho, filha, não seja assim, Fernanda. Não seja como as ondas. Quantas vezes na minha vida eu sou como onda? Só estou bem quando não tem vento. Começou a ventar, o negócio vira de ponta cabeça. Deus está querendo falar assim, ó, isso não é maturidade. Isso não é crescimento na fé. Isso aí qualquer um é assim. Pensa com fé. Não seja como as ondas, levado pelo vento. Não seja também, em algumas Bíblias diz, ânimo dobre ou mente dividida. Muitas vezes nós pedimos para Deus, Deus me dá, eu quero a melhor versão de mim mesmo, eu tenho certeza disso, é o melhor para a minha vida, eu vou falar não para aquele pecado, eu vou falar não para aquela coisa errada que eu estou fazendo, é isso que eu quero. Aí Deus vem, começa a instalar, não, peraí. Tem uma outra mente aqui dentro de mim que não quer nada disso. Dentro da nossa cabeça nós podemos instalar duas mentes, uma palmeirense e uma corintiana. Imagine, jogando final do Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Corinthians. Imagine você, dentro de você, tem uma mente palmeirense e uma mente corintiana. A hora que o Corinthians ataca, você fala, quero, vai, gol. A hora que o Palmeiras ataca, você, quero, vai. Todo mundo acha que a gente está louco. Tiago está dizendo assim, quando você pede para Deus e não pede com fé, com certeza, e fica duvidando, é desse jeito. Deus começa a agir na sua vida e você fala, vai Deus, vai, age agora, faz mesmo, transforma, me faz alguém melhor. Aí a gente sai de casa segunda-feira, o pecado vem e fala, vai para lá, vai ser destruído, vai para a morte, ó a sua cobiça. E a gente vai, agora vai. Mas não era Deus, era, não, vamos para Deus, vamos. E fica uma mente dividida. Ora vai para lá, ora torce para cá. Ora você torce para o reino de Deus crescer, ora torce para o reino do homem crescer. Presta atenção, querido. Deus não quer que nós sejamos mente dividida. O que na nossa vida muitas vezes falta sabedoria. Nós pedimos e não recebemos nada. Você pode receber a sua bênção e sair da aprovação e não receber sabedoria. Eu acho que Deus, pela misericórdia dele, muitas vezes nos tira de algumas provações e pendura elas. Deixa isso aí para semana que vem. Porque se eu deixasse esse cara, esse Fernando aí, mais uma semana nessa aprovação, acho que ele ia acabar de ver com ele. De tanta alma dividida. Pendura, que a semana que vem eu mando de novo essa. Não entendeu. Está querendo sair da aprovação ao invés de receber sabedoria. Receba a sabedoria, querido, porque você não vai precisar passar por essa aprovação mais. Vai passar por umas maiores só, mas essa aí... Quando você passa na prova da primeira série, querido, você não faz mais prova da primeira série, sabia? Você faz da segunda. Mas é triste, porque às vezes a gente vai conversar com alguém. Quantas vezes eu fui falar com um amigo meu, assim, aí ele olhou para mim e falou assim, de novo, Fernando, isso aí você já está uns 5 anos, você está falando isso, mãe? Esses 5 anos você está com esse problema, é a mesma prova. Está na hora de passar, de vez, de frase. O que está te faltando na hora da aprovação? Será que não é hora de nós pedirmos com fé que Deus instale a nova versão na nossa vida de verdade? Que nós passemos a praticar isso. Enquanto eu estudava essa palavra, querido, eu pensei umas 10 vezes e falei assim, quem foi que criou essa série e falou que ia pregar sobre Tiago? Esse cara não bate bem. Que é duro de fazer esse estudo, querido. Porque quantas vezes eu parei para fazer a minha lista das minhas faltas de sabedoria. E eu preciso colocar diante de Deus e dizer, Deus, pela fé, me transforma na melhor versão de mim mesmo. Mas algumas vezes eu caí na besteira de falar assim, vou ser sincero com vocês, confessar o pecado. Assim, não, Deus já mudou bastante. Esse é um problema nosso. Nós estávamos na versão 1.0, Deus foi instalando, 2.0, 3.0, nós estamos na 8 já. Só que Deus está querendo instalar a 20. Nós não estamos querendo, não, mas já está bom. Olha o tanto que Deus já mudou. Querido, não está bom. Nós precisamos ir para a última versão que Deus tem para a nossa vida sempre. Todo dia, toda hora.
Senão eu caio na besteira de falar assim, eu sou pastor, eu estou pregando, eu já li a Bíblia, tantas coisas que eu faço aí. O que está lá mais nova versão? Nós precisamos entender. Deus tem um Fernando melhor para mim. A maior bênção que Deus tem para mim é um Fernando melhor. É uma atualização na minha cabeça. Romanos diz, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. Mas transformai-vos deixando Deus instalar em você a mente nova, uma mente atualizada, um upgrade da sua mente. E as provações são momentos que Deus pode fazer isso. Está passando por alguma prova? Está passando por alguma dificuldade? Está faltando sabedoria? Peça a Deus. Ele não te desampara. A Bíblia diz que Ele não dá prova maior do que nós podemos suportar. Deus não te dá uma prova maior do que você pode suportar. Mas aprenda com a prova. Peça sabedoria com fé. Para com ânimo dobre. Pare com duas mentes. Pare de torcer para o Corinthians e para o Palmeiras, Fernando. Pare de querer que as duas coisas aconteçam na sua vida. Foca naquilo que Deus quer fazer. O que Deus falou ao seu coração hoje? O que você precisa aprender em meio às provações da vida? Eu queria de verdade dizer para você que você nunca mais vai passar por provação nenhuma. Eu queria ter um óleo aqui, especial, vindo de Israel, que eu passasse na sua testa e nunca mais você passasse por provações. Mas eu não tenho. E se eu fizesse isso, eu estou indo contra aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Deus quer me transformar em alguém melhor. Deus quer te transformar em alguém melhor. E as provações são as melhores oportunidades que nós temos de chegar lá. O problema é que muitas vezes eu não gosto da aprovação. Eu faço birra na aprovação. Eu brigo com Deus na hora da aprovação. Eu bato o pé e falo, não vou, até Ele me tirar daqui. O que você sentiu que Deus chamou a atenção nessa mensagem hoje? Se eu dissesse para você assim, vem aqui na frente agora e fala para mim uma coisa que você precisa pedir com fé para Deus, o que é? Pedir para o Edgar, sei que você está com o pé aí, Edgar, mas vem devagarinho, fazer um solo. O que você queria que Deus te desse hoje? Que transformação você precisa que Deus faça na sua vida? O que Deus quer fazer na minha vida? Quem sabe você chegou aqui hoje e percebeu que tem negado algumas provações. Você tem dito para você mesmo, não, isso não está acontecendo, não, isso não vai acontecer, não. Às vezes preocupado com a sua imagem. O que vão pensar de mim se eu falar que eu estou fraco nessa área? O que vão pensar de mim se eu falar que eu também faço isso? Não estou falando para você sair falando a sua vida para todo mundo. Estou falando para você pedir sabedoria para Deus. Se tiver que enfrentar algumas provações na sua vida, lá em frente, deixa Deus te ensinar. Nós cantamos aqui rompendo em fé. Nós só vamos romper em fé, querido, no meio da provação. Então, se você não quer viver provação na sua vida, não cante mais o rompendo em fé. E que graça tem ser cristão então, Fernando? Tem graça porque Deus vai conosco dentro da provação. Deus entra conosco junto com na cova dos leões. Deus entra conosco na fornalha ardente. E quando nós saímos de lá, as pessoas olham para nós e dizem assim, o teu Deus é Deus de verdade. Porque você passou por esse momento da sua vida diferente. Deus te deu sabedoria. E você então pode ser instrumento de Deus na vida de outras pessoas. Porque espernear e fazer birra todo mundo sabe. Viu? Querer fugir da aprovação todo mundo quer.
Agora, pedir com fé e receber a sabedoria de Deus, só os filhos de Deus. E esse é o convite que Deus te faz hoje. Peça com fé, crendo que eu vou te dar, crendo que eu vou te transformar na melhor versão de você mesmo.